Oi, tudo bem? Meu nome é Lidiane. Nós continuamos aqui na correção da prova do ITA 2024 nas questões de língua inglesa. Aqui passamos para a terceira questão, para o terceiro enunciado que está 100% em língua inglesa. Como eu já falei para vocês, a gente vem desde o começo do ano cantando essa bola de que haveriam enunciados em língua inglesa. Então, se você é aluno do Catalho, se você possivelmente já estava preparado porque fez simulados, né? Fez lista de exercícios, e se você ainda não é, você deveria se tornar. Ó, aqui na questão 27, ele tá falando the two books that present some gender main characters around which the action centers are. E daí ele dá os nomes dos livros, né? Eles estão perguntando os dois livros que apresentam same gender main characters, ou seja, personagens principais do mesmo gênero, around which the action centers are, de acordo com as ações são centradas, né? E daí ele dá todos os nomes dos livros que são citados naquele texto de referência lá em cima. Bom, agora vem o pulo do gato, né? Se você já é uma pessoa que tem certo conhecimento dentro da área literária, o que deveria, já que todos os anos o ITA propõe leituras obrigatórias e para que você possa construir repertório para produzir a sua redação, para fazer a parte de língua portuguesa, você lê livros, e eu acredito que ler também ajuda a gente a construir conhecimento de mundo, que é importante em vários momentos da nossa vida. Só de olhar o nome dos livros você já ia saber. Você já ia saber quais livros têm os personagens principais com o mesmo gênero. Ah, mas eu não conheço. Então a gente vai ter que voltar no texto. Eu falei no vídeo anterior, quando nós estávamos corrigindo a questão 26, que quando a gente tem questões dentro de língua inglesa, a gente investe o nosso tempo em ler o enunciado primeiro, para depois ler o texto. No caso, se você já conhecia os textos, um, você já sabe qual é a resposta certa. Mas se você não conhecia, então você vai investir mais um pouquinho do seu tempo em buscar as respostas lá em cima, tá? Então a gente vai, ó, a gente precisa buscar em Capitães de Areia, Captains of the Sand, Dona Flor and Her Two Husbands, The Story of Rufino, Slavery, Freedom and Islam in the Black Atlantic, The City of Women, Blacklands, The Canudos Campaign, Dona Flor and Her Two Husbands, Dona Flor and Her Two Husbands and the City of Women, and the City of Women and Captains of the Sand. A gente vai lá em cima procurar se a gente consegue identificar, a partir das breves descrições do livro, quais são os gêneros dos personagens principais. Então, a gente vai passar bem rápido, a gente vai fazer uma técnica de skimming ou de scanning, né? Então, ou você vai procurar por palavras-chave, ou você vai procurar por informações-chave, tá? Aqui a gente começa com The Story of Rufino. O Rufino, a gente já sabe, a gente viu na questão anterior, que ele era um homem. Então a gente tem o nosso primeiro gênero definido, né? Homem. The City of Women é o nome do texto. By the American anthropologist Ruth Lentz, offer intriguing perspective, matriarchal, não, que palavra difícil, matriarchal power in candomblé. Então, ó, how the social organization of its spiritual communities reverberates across the city. Se ele tá falando matriarcal, é relacionado às mulheres. Mas assim, ó, o nome do texto também. Então a gente sabe que o Rufino é referente a um gênero masculino, enquanto The City of Women um gênero feminino. Então a gente vai marcar lá, que é pra gente não se perder. E até porque existem títulos repetidos. Então a gente não vai precisar procurar de novo. Então, o Rufino vou marcar como M for male, que é o masculino, e F for female, que é o feminino. Eu escolhi começar pela letra B, porque foram os primeiros títulos que apareceram lá no texto, tá? Se eu tiver aqui repetido, então eu já sei, né? City of Women é feminino, female. Então, aqui, mais female. E, por enquanto, é isso que a gente sabe. Bom, vou voltar aqui, vai ficar marcadinho na tela, mas quando a gente volta lá, ele melhora. Um, Aqui a gente vai continuar, né? The Indispensable Captains of the Sand and Dona Flor and Her True Husband, The
First, ou seja, Captains of the Sand, is a story in which we follow a group of children and adolescents living on the streets and on the beaches around the Bay of Oceanis. Written more than 8 years ago, the book was banned and even burned in the public square during the dictatorship of Getúlio Vargas in the first half of the 20th century. As a portrait of Salvador, it's still relevant and reveals our deep inequalities. Aqui, ele não especifica se os personagens principais são do sexo masculino, do gênero, né, masculino ou feminino. Então, a gente deixa aí a ver. Dona Flor e seus 2 maridos. Temos 3 personagens principais. A Dona Flor e seus 2 maridos. Ah, mas a Dona Flor nem é importante. Mas se não tivesse Dona Flor, não haveriam seus 2 maridos. Então, a gente sabe que a história gira em torno da Dona Flor, né? Então, a gente vai voltar lá na número 27, em que a gente já havia marcado e vai marcar. Captains of the Sand, não sabemos. Vou colocar aqui 0, não sabemos o gênero, masculino ou feminino. Dona Flor, female. Captains of the Sand, não sabemos. Vou riscar, né, na verdade, para ficar mais fácil. E só tá faltando a gente descobrir o Blacklands de Canudos Campaign. Mas a gente já descobriu a resposta. É a letra D. Os únicos 2 livros que tem como mesmo gênero os personagens principais é a Dona Flor, Her Two Husbands, and the City of Women, onde os personagens principais são 2 mulheres. Eu gostaria de dizer assim, se você percebeu o tema da prova, a resposta não fugiu muito. Eu acredito, como uma opinião minha, que o tema da prova estava girando a respeito do preconceito. Preconceito de diferentes tipos, né? Preconceito racial, misoginia e preconceito contra quando as pessoas são de outros lugares, né? Porque tem um texto também que fala sobre isso. E se você ler lá na parte de língua portuguesa, os textos de língua portuguesa também falam sobre preconceito. Então a gente já consegue entender que talvez o tema da prova fosse preconceito. Então, eles estão querendo trazer à tona os temas relevantes a respeito do preconceito. No ano passado, a gente analisando, né, a gente percebeu que o tema da prova era a crítica política. Então, ele estava falando sobre as disputas eleitorais, não estava falando nem sobre partido X, nem sobre partido Y. Estava utilizando textos com fontes comprovadas para abordar o tema político e também dentro da Semana de Arte Moderna. Isso dentro da língua inglesa. Então a gente fica assim, surpreso, porque às vezes a gente não espera de uma prova conhecida por ser tradicionalista que traga temas impactantes. O que eles estão trazendo agora, ou seja, além de pedir que vocês tenham conhecimento dentro de língua inglesa, eles estão pedindo conhecimento de mundo de vocês, né? Porque daí você fala assim, ah, mas eu não acredito nesse negócio. E às vezes o fato da gente não acreditar no X ou no Y nos leva a entender uma pergunta como certa ou errada. Então fica a reflexão, né, galera? Leiam mais livros e assistam bastante jornais variados também, para a gente poder construir cada vez mais repertório.